Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Ali, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29, nos diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de pobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Este é o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 até o verso 29. Ali o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e expressa sua certeza de que cada um de nós somos chamados por Deus. Se nós voltarmos a alguns versículos, principalmente ali nos versos 2 até o verso 10, nós vamos ver exatamente isso, que Paulo, ao expressar a sua certeza de que cada um de nós somos chamados por Deus e que no seu chamado nos convoca para sermos santos. Verso 2, ali Paulo faz esta afirmação. E que devemos expressar neste chamado esta santidade na comunhão de seu Filho Jesus. Verso 9, nós encontramos esta afirmação também. Em sua exortação à igreja, o apóstolo Paulo declara para que sejamos unidos de mente e de parecer. Você pode colocar aí que nós precisamos estar sempre unidos. Veja, começamos como santos, separados. Como separados, trabalhamos para manter a nossa comunhão com Jesus e, como consequência disso, nos tornamos unidos de mente e também de parecer. Ou você pode entender essa palavra parecer como decisões. Precisamos, para que estejamos unidos em Cristo, precisamos ter a mente e fazer escolhas, tomar decisões de acordo a esta vontade e unidade no Senhor Jesus Cristo. Por que razão? Para que a mensagem seja pregada, mesmo que ela seja uma mensagem louca, segundo os valores daquela época e também do nosso tempo. Às vezes falamos coisas para as pessoas que elas nos olham com uma cara de quem diz: você está maluco? Que história é essa? Quando seguir a Cristo significa ensinar coisas que aos olhos das pessoas é loucura. Veja, nós precisamos sempre ter esta compreensão para que todo o poder seja de Deus e não da argumentação humana. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para mostrar o quão grande é o poder de Deus em nos unir, mesmo sendo tão diferentes e com tantos problemas. Pensando e agindo dessa maneira, nós vamos estar valorizando a vocação que recebemos de Jesus Cristo. Paulo enfatiza isso, o chamado, a vocação, dizendo de maneira muito clara que eu e o irmão temos um chamado, e este chamado precisa ser valorizado com essa vida de santidade, de comunhão, para que haja uma união entre a nossa mente e as nossas decisões. Por isso, hoje, o Senhor chama o irmão e me chama para darmos o devido valor à vocação que nos foi dada. Veja, todas estas capacidades, ser santo, estar em comunhão, manter-nos unidos para anunciar
este Senhor é a nossa vocação. E Paulo fala, valorize isso, dê importância à vocação que o Senhor lhe deu. Por isso, hoje o Senhor, o nosso Senhor, nos chama para darmos este devido valor, para que com nossas vidas possamos mostrar ao mundo que a cruz de Cristo é a única solução para todos os males. É só você ver lá no verso 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, e você vai ver Paulo afirmando exatamente isso, de que a solução está na cruz de Cristo, pois através dela o poder de Deus manifestou todo o seu amor por nós. Se nós queremos mostrar às pessoas o quanto Deus a ama, precisamos mostrar o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas acham isso loucura, acham isso invenção religiosa, mas esta é a verdade escondida por séculos e que as pessoas não percebem que para podermos chegar a Deus precisamos passar pelo Senhor Jesus, não através dos ensinos, mas do seu sacrifício. Tendo isso em mente, meus irmãos, quero nesta manhã fazê-los refletir sobre este tema. Deus nos chama, ok? Com este tema em mente, Deus nos chama, mas nos chama para sermos o quê? Deus nos chama para sermos, em primeiro lugar, loucos. Não estou falando de um maluco, beleza, ou alguém que tenha um problema mental, mas estou falando que o Senhor nos chama para que nossa atitude seja sim uma loucura aos olhos das pessoas. Porque esta loucura que Deus espera de mim, que me chama, que chama o irmão para praticarmos, é a resposta aos inteligentes. Aqueles que vivem querendo ter um argumento. Eu gostaria muito, mas eu queria entender. Eu acho bacana isso, mas eu não consigo compreender. Como se a razão humana fosse capaz de entender e compreender a imensidão do amor de Deus. Deus nos chama para ser loucos. Precisamos ensinar as pessoas que não estamos aqui para argumentar, mas para mostrar que somos obedientes. Não estamos aqui para usar de retórica e convencer as pessoas que Jesus é a melhor solução. Nós estamos aqui para dizer que seguir a Jesus Cristo, no momento em que estamos vivendo, é uma loucura, porque é admitir fraqueza, é admitir falha, é admitir pecado. E aqueles que dizem ser inteligentes usam argumentos para se defenderem, argumentos intelectuais, mostrando que são pessoas boas, que são honestas, que fazem tudo corretamente e que Deus não vai castigar uma boa pessoa. Mas o próprio Senhor Jesus responde a isso em Mateus capítulo 9, verso 12, dizendo assim: mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Quando não admitimos a nossa fraqueza, quando não admitimos a nossa loucura, quando não admitimos a nossa limitação, estamos nos posicionando acima do poder de Deus, da vontade de Deus. Por mais que desejemos uma boa explicação, no fim da história, precisamos obedecer ao que Deus nos chama a realizar. Hoje vivemos um tempo difícil, um tempo pandêmico. Agora surgindo uma nova conversa de uma variante Delta. Daqui a algum tempo vai surgir outra, e virão outras, e virão outras.
Se não for uma Covid, será um outro problema. Até quando nós vamos pedir a Deus explicações do porquê isso está acontecendo, ao invés de obedecermos e nos dedicarmos ao chamado dele para as nossas vidas? Até quando nos esconderemos com medo, achando de que Deus não vai cuidar de nós? Até quando argumentaremos com Deus e esqueceremos de obedecer ao que Ele nos tem ensinado? Essa é uma resposta que só você pode dar. Deus nos chama para sermos loucos, obedecer a Ele quando as pessoas dizem que não precisa fazer isto. Em segundo lugar, Deus chama ou nos chama também para sermos fracos. Esta é a resposta que Paulo dá aos poderosos. Não precisamos ser capazes, irmãos. Devemos ser humildes. Por que razão? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o mesmo apóstolo Paulo disse assim, diante de uma oração que ele fez a Jesus. E disse-me, Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Paulo fala em ser fraco, a ideia é vazio, um lugar aberto para receber. Receber não somente da graça, mas receber do poder para poder fazer. Receber o poder para poder ser, nas mãos dele, alguém que realmente faça a diferença. Nós estamos preenchendo nossas mentes e nossos corações com tantas preocupações e com tantos medos que estamos deixando nossa vida tão ocupada que não tem espaço para a presença do Senhor, para o poder do Senhor. Muitas vezes o Senhor não vai te dar o que você está pedindo, não é porque não te ama e não porque não se importa com você, mas porque neste momento de fraqueza é o momento em que você mais depende dele e é o momento em que o poder dele mais se manifesta na sua vida. Deus nos tem chamado para sermos fracos, respondendo a estes que dizem que é pela força, pela habilidade, pela capacidade adquirida aos longos dos anos que poderemos fazer grandes coisas. Podemos fazer grandes coisas por um tempo usando nossas habilidades e capacidades, mas eles não serão eternos, porque a própria palavra nos ensina que tudo passa, menos a palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, Deus nos chama para sermos simples. Nosso chamado é o chamado à simplicidade. Esta é a resposta aos arrogantes, para aqueles que vivem dizendo que merecem, que podem, que farão. Não precisamos ter uma origem sagrada, mas precisamos tornar sagrada a nossa vida. Não precisamos ter uma história antecedente que nos torne dignos. A nossa dignidade está na presença de Cristo, nas nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. Ser simples não é ser simplório, mas é ter no coração um conceito que nos revele quem somos diante de Deus, para que Ele nos torne quem Ele é. Romanos capítulo 12, verso 3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
como já tenho dito em outras vezes, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai te medir na medida de sua fé. Talvez você diga, pastor, a minha fé é muito pequena. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda faz muita coisa, faz a diferença. Assim, eu quero lhe convidar nesta manhã para que você se coloque diante de Deus que te chama para ser louco, para ser fraco e para ser simples. Porque ao fazer isto, Ele te tornará sábio, te tornará forte e te dará a honra que você precisa. Tudo isso para que você possa vivenciar esta comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus. Pense nisso. Deus está te chamando. Apresente-se como um louco ou louca. Apresente-se na sua fraqueza, na sua limitação. Apresente-se com toda a sua simplicidade e deixe que o Senhor transforme seu coração. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Querido Pai, sou grato mais uma vez por este momento, por Tua palavra, e sou grato pelo cuidado do Senhor conosco. O Senhor nos tem chamado, o Senhor nos tem capacitado, por isso ajuda-nos a viver segundo o Teu querido. Eu peço a Tua bênção, rogo o Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, não se esqueça, em razão da reforma que estamos fazendo no templo, nossas atividades presenciais ainda estão suspensas. Elas voltaram a ficar suspensas por causa da reforma. Muita poeira, muita sujeira. Esta semana agora que serão colocados os vidros, mas possivelmente tomará toda a semana. Então não sabemos ainda no domingo se teremos culto. No domingo que vem, dia 15, no templo presencial. Então, para evitar qualquer problema, nossa programação continua sendo online durante esta quarta-feira agora e domingo que vem, tá bom? Toda a atividade da igreja está suspensa para evitar qualquer contratempo. Que Deus possa abençoar a sua vida e tenha certeza, o templo está ficando muito bonito para a glória de Deus e sim para o seu conforto. Então, se você deseja ver como está, passe na igreja, vê lá durante a semana, você verá que estamos fazendo tudo para que você se sinta plenamente abençoado. Que Deus te abençoe e que possamos ter um domingo na presença do Senhor. E hoje à noite, neste domingo, estaremos presentes no culto da segunda igreja, culto de aniversário, a última noite. E o coro do centenário vai cantar novamente. Então, não falte, não perca, vá, participe, esteja envolvido. Tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Até mais.